No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está no ar e traz hoje os seguintes assuntos. O governo Bolsonaro quer tirar mais direitos trabalhistas para beneficiar patrões e ainda, trabalhadores de aplicativos decidem nacionalizar a luta e unificar reivindicações. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Com o velho discurso de que o trabalhador brasileiro com carteira assinada tem excesso de direitos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que em 3 anos e 5 meses não apresentou nenhuma proposta sequer de geração de emprego e renda, acenou em um evento com empresários essa semana que o governo de Jair Bolsonaro pode diminuir ainda mais os encargos trabalhistas, ou seja, vai retirar direitos para supostamente abrir novas vagas de emprego. Reforma trabalhista, como vários estudiosos comprovam, vários institutos de pesquisa dizem, a reforma trabalhista que era para gerar emprego, não gerou emprego, só retirou direitos. O Paulo Guedes só não explicou como é que isso vai ser feito, nem saberia explicar como, sem tirar nenhum direito, né? Os governos Lula e Dilma Rousseff geraram mais de 18 milhões de empregos formais e com a menor taxa de desemprego de todos os tempos e sem tirar nenhum direito. Hoje, 5 anos depois da entrada em vigor da reforma trabalhista, aprovada no governo de Michel Temer, que prometia criar mais de 6 milhões de empregos em troca da extinção de mais de 100 direitos da CLT, a taxa de desemprego passa de 2 dígitos e atinge quase 12 milhões de trabalhadores, mesmo com trabalhador formal, mas sem carteira assinada, contrato intermitente e outras modalidades de bicos que foram legalizadas pela reforma. A renda do trabalhador, que nos governos do PT conquistou um reajuste acima da inflação em 84,5% das negociações salariais, para mais de 300 categorias profissionais, vem diminuindo ano a ano. Esse ano, por exemplo, cerca de 40% dos acordos salariais foram fechados com percentuais menores que a inflação medida pelo INPC do IBGE. Na última pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD contínua, a renda ficou negativa em menos 8,7% no primeiro trimestre deste ano em relação a janeiro e março do ano passado. Hoje a renda média está em R$ 2.548. É o valor mais baixo desde 2012, quando a pesquisa começou a ser feita também no governo Dilma. A ideia de Guedes de novamente mexer nos direitos trabalhistas é rechaçada pelos dirigentes da CUT Nacional, Valeir Erli, de Assuntos Jurídicos, e Ariovaldo Camargo, de Administração e Finanças. Para eles, o governo quer esconder a incompetência em melhorar a economia, julgando a culpa pela crise econômica aonde? Nas costas do trabalhador. O Valeir diz o seguinte: já está comprovado que tirar direitos não gera empregos. É uma falácia, estão roubando os trabalhadores. Na mesma linha de crítica, o Ariovaldo de Camargo diz que se o governo está dando continuidade a uma política de que quem paga a conta da crise é o trabalhador. Ele disse o seguinte: essa crise foi criada por um governo sem capacidade de lidar com a pandemia, com o desemprego, por um governo que só sabe diminuir o custo para o empregador. Toda vez que um governo vai mal, os ricos se beneficiam, ele lembra. E ainda diz que é bom para os empresários e muito ruim para o conjunto dos trabalhadores, né, o conjunto dos trabalhadores que paga a conta da crise criada pelo próprio governo. O último balão de ensaio do governo de Bolsonaro para retirar direitos, né, para diminuir encargos, foi tentar diminuir a alíquota de contribuição paga pelos patrões no FGTS de 8% para 2% e reduzir a multa rescisória de 40% para 20%. Aí acontecem casos assim, né? Tem umas contas, por exemplo, do trabalhador que trabalha 5 anos, se ele for demitido, se ele for mandado embora, em termos de verbas rescisórias, ele chega hoje com com os números atuais, né, os 40% e os 8% de 40% de multa no fundo de garantia e 8% mensais de contribuição, de recolhimento, ele receberia por volta de R$15 mil. Se mudasse para esses percentuais de 2% ao mês de contribuição e de 20% no caso de demissão para multa, ele receberia apenas quase R$3.200. Com a forte reação da CUT, as centrais sindicais e a sociedade civil organizada, Paulo Guedes acabou negando que essa proposta fosse avançar, mas não negou que houve estudos nesse sentido, estudos feitos pelo próprio Ministério da Economia.
O Valeir Ertli, o secretário de Assuntos Jurídicos da CUT, diz que mesmo Guedes tendo recuado, não é garantia de que o governo vai desistir de acabar com o FGTS, que foi criado em troca de estabilidade do emprego que o trabalhador tinha. O fundo também é responsável pelo financiamento da casa própria e investimentos em saneamento, beneficiando toda a sociedade. Então é bom ficar atento, porque desse governo o que a gente pode esperar é realmente retirada de direitos. Direitos. Nacionalizar a luta e unificar a pauta de reivindicações para ampliar a mobilização e conquistar direitos. Essa foi uma das estratégias definidas no primeiro Encontro Nacional Híbrido dos Trabalhadores de Aplicativos. Foi realizado esta semana na sede da CUT Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Os trabalhadores de aplicativos também trocaram experiências, destacaram a importância da organização em todo o território nacional e, nesse sentido, aproveitaram o evento para criar uma comissão de representantes da categoria que vai ter a tarefa de aprofundar o diálogo e a organização nacional. O primeiro Encontro Nacional Híbrido dos Trabalhadores em Aplicativos, que foi promovido pelo Sindicato dos Motoristas em Aplicativos do Rio Grande do Sul, contou com a participação de trabalhadores de todo o país, por meio da plataforma Zoom. Quem participou também foi a secretária nacional de Organização e Política Sindical da CUT, a Graça Costa. Ela diz que a exploração é a mesma e os desafios são os mesmos em todo o Brasil e que é necessário uma mobilização nacional para que se possa sanar os problemas de forma global para regulamentar o trabalho da categoria. No Jornal da CUT de ontem a gente estava dizendo, inclusive, sobre o caso do iFood, que está terceirizando já a atividade fim deles, que é justamente a entrega, e os trabalhadores acabam ficando sem direitos. Para a Graça Costa, nada deve ser menor que a garantia dos direitos do que aquilo que diz a OIT, Organização Internacional do Trabalho. É um acordo mundial firmado num ambiente tripartite entre trabalhadores, empregadores e governos, que determinou o mínimo para se ter trabalho decente. A Graça Costa denunciou a retirada de direitos e a precarização do trabalho no Brasil depois do golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff. Categoria, então, dos entregadores de aplicativos se organizando. Muito bom. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.